Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao Perfil, viu? Boa noite, Dani. Boa noite, William. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e eu estou à disposição, o que me for possível para responder. Estamos aqui para trazer um pouco de ajuda para os telespectadores, para os nossos amigos aqui de Bitinga e região. Você já pode ir ligando, você tem alguma dúvida aí, tá aí perdidão com a sua pensão alimentícia, você que tá para pagar uma pensão alimentícia, está perdido, não sabe se está certo, se está errado, você que está aí para receber, liga aqui para a gente, você tira a sua dúvida. Você está em dúvida em relação ao seu aluguel, a renovar contrato, doutor Eugênio também vai tirar algumas dúvidas com a gente. Doutor, deixa eu só perguntar, quantos anos de carreira? 32 anos. Uau, é indiscreta, pouco, né? A pergunta, assim, uma mulher gostaria de recebê-la. É um prazer muito grande, é uma experiência que a gente vai adquirindo e a cada dia, a cada mês, a cada ano que a gente vai vivendo essa profissão, nós vamos nos inteirando cada vez mais, vamos criando uma consciência coletiva, nós vamos entendendo mais o que é o direito, o que o direito objetiva. O objetivo do direito é trazer paz social, trazer uma coisa que todos sejam iguais, né? Então a gente vai a cada dia entendendo isso. Isso é muito importante para o advogado. Eu tenho visto, graças a Deus, muitos colegas com essa consciência social aí, já bem assim trabalhada, não é? Vamos dizer. Vamos lá, começando então o nosso pequeno, assim, mas muito proveitoso debate de hoje. Vamos falar sobre aluguel. Doutor, é necessário, se eu vou alugar um imóvel residencial, não um imóvel comercial, são necessários mesmo 2 fiadores? E por que disso? De 2 fiadores. Hoje as imobiliárias pedem 2 fiadores ou que tenham 2 ou mais imóveis registrados no nome. Está aumentando cada vez mais as restrições. Por que de tudo isso? Está certo, que está errado? Qual é a maneira exata de eu alugar, de eu conseguir alugar, né, um imóvel residencial? Olha, essa pergunta é muito importante, interessante, porque a nossa lei, ela flutua. A lei de locação, ora é favorável ao proprietário, ora é favorável ao inquilino. Devido aos constantes debates, que existem, e não se chegou ainda a um consenso, vamos dizer assim. Mas o proprietário, ele precisa ter uma garantia. Então a lei, ela regula, ela coloca esse tipo de garantia, ou a pessoa deixa 3 aluguéis em depósito como garantia dos aluguéis, né? Que ele faz contrato por 6 meses, 1 ano, 2 anos. O contrato especificamente residencial, ele tem que ser no mínimo de 30 meses. Mas normalmente se pede um fiador, uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a locação, que garante que aquele inquilino vai fazer o pagamento dos aluguéis. Então, a lei antigamente proibia a penhora de um imóvel. O inquilino ele assina como garante o fiador assina como garante do inquilino, mas ele só tem um imóvel. Então existe uma disposição constitucional que o imóvel residencial próprio da família é impenhorável. Então, se o inquilino ficasse devendo os aluguéis, o proprietário não tinha como acionar o fiador para garantir, pegar aquele imóvel como garantia, porque o fiador só tinha um imóvel e não tinha como fazer isso. Hoje, essa lei 8.009, ela sofreu uma modificação. Então, quem oferece voluntariamente um imóvel como garantia, ou se coloca como garantia de um contrato de locação, então eu me coloco como garantia de um contrato de locação, eu sou fiador, e eu só tenho um imóvel, mas eu fui voluntariamente fiador, então o meu único imóvel garante o pagamento do aluguel. Não há necessidade mais, pela lei, de que o fiador possua 2 imóveis, pode ser um só. As imobiliárias normalmente exigem isso, mas para evitar um constrangimento, porque é muito difícil você, como proprietária, vamos dizer, você tirar uma pessoa da casa dela para pagar o aluguel da outra que foi infiel no pagamento. Então isso é um pouco, socialmente, a pessoa não se sente bem fazendo isso. Então vamos pegar um inquilino, um fiador que tem 2 imóveis, mas não há necessidade. Mas é muito bom saber, o proprietário saber, o fiador saber, que quando ele está assinando, se ele tiver um imóvel só, ele está colocando o imóvel dele em garantia do aluguel
daquela pessoa para quem ele estava ali. E como o senhor disse, não tem mais aquele negócio, né? O cara mora na casa e não vai sair, a lei não permite que tire, agora vai rodar então, mesmo. Se eu for alugar um imóvel residencial e a imobiliária vier me exigindo 2 fiadores e eu falar não, de acordo com a lei... Aí vai acontecer um impasse, porque a imobiliária ela é a administradora do bem do proprietário. Eu não posso exigir isso. Você então. pode até exigir, mas a imobiliária, vou preferir alguém que me traga 2 imóveis, entendeu? Eu entendi. Mas não há necessidade, um imóvel só já garante. Já o juiz já dá ganho de causa. Mas não se entra em ação por causa disso, sabe? Uhum. Porque, eu tentei alugar o imóvel lá e a imobiliária não me alugou porque eu não tinha 2 fiadores. Uhum. Nunca houve uma ação desse tipo? Não existe isso. O proprietário aluga para quem ele quiser. Ele pode alugar até para alguém que não tem fiador nenhum. Uhum. Então fica uma coisa assim mais de exigência mesmo do proprietário ou da imobiliária. Essa consulta do SPC e Serasa, se o locatário tiver alguma restrição, ela é válida? A lei permite que a imobiliária faça essa consulta? Que ela alugue ou não o imóvel, ou não, a imobiliária faz por conta, por segurança? Não, é por segurança. É só por segurança. Inclusive, hoje em dia, essa consulta do SPC pode ser feita gratuitamente pela internet, online, não tem mais aquela necessidade de você procurar a associação comercial ou alguém associado para fazer a consulta. Hoje ela é liberada, tem o site específico, a pessoa entra na internet lá e faz a consulta. Mas isso é só uma exigência. Se eu tenho um imóvel, porque muita gente que tem imóvel, a maioria das pessoas que tem imóveis, elas sobrevivem desse dinheiro que é arrecadado mensalmente. Então, ela quer ter uma garantia de que todo mês aquela importância vai ser recebida. Então, não tem, realmente é uma coisa, tem que fazer uma pesquisa. Qualquer proprietário vai fazer uma pesquisa. E o proprietário aluga para quem ele quiser. Eu não tenho nada que interfira, meu nome está limpo no SPC. Mas se a pessoa não quiser alugar para mim, eu não posso fazer nada. Não existe uma lei que obrigue. Eu alugo para quem eu quero. Desde que deixe bem claro, então, que o dono do imóvel ele aluga para quem, a imobiliária que administra, ela aluga para quem ela quer. Não existe lei que a faça obrigar para um terceiro ou para uma... Entendi, doutor. Doutor, qual que é o tempo que o proprietário da casa, de repente, ele alugou a casa, o inquilino não pagou 1 mês, 2 meses, qual que é o tempo que ele tem para entrar na justiça, pedir na justiça para que o inquilino saia? Tem um tempo ou ele pode, parece que mudou, a partir do 1º mês, ele já pode pedir a casa? A inadimplência, o não pagamento do aluguel, gera o direito do proprietário fazer o pedido. O que houve de mudança foi a rapidez com que o pedido tramita na justiça. Antigamente, você fazia um pedido, passou 1 mês lá, venceu o mês, dia 10, o inquilino não pagou, porque o inquilino paga o mês vencido. Sim. Então, nós vamos chegar no dia 10 chegou o dia 10 de fevereiro, ele vai pagar o mês de janeiro, não pagou. O proprietário já tem o direito de entrar com o pedido de rescisão de contrato, de cobrança, de execução do valor. Então, esse pedido, antigamente, entrava-se e até a pessoa ser citada e se defender, aquela coisa toda, passavam-se aí 2, 3, 4, 5 meses. Quando as partes compareciam em juízo para tentar um acordo, o valor já estava muito alto. Era quase impossível fazer acordo, porque... se não pagou porque não quis. Pagou porque está passando dificuldade, aquela coisa tal. Hoje em dia, o proprietário, vencido o mês, no dia seguinte ele pode entrar com pedido. Ele entra com pedido já de despejo por falta de pagamento. O inquilino ele vai ter um prazo para efetuar o pagamento, se não me falha a memória, de 15 dias. Se não pagar, ele pode ser decretado já 15 ou 30 dias, decretado o despejo dele já por falta de pagamento. Então, essa é uma das vitórias do proprietário na luta pela mudança da lei do inquilinato. É bem rápido agora. É bem rápido. Né? Futuramente, eu acredito que isso aqui vai começar a trazer muito prejuízo. Muita gente vai ser colocada fora das casas, das residências. Nós estamos passando por um período financeiro, econômico um pouco apertado. Muito isso apertado. Traz consequências. Então, o que vai acontecer? Pode, de repente, acontecer uma enxurrada de ações de despejo por falta de pagamento. Aí os tribunais vão começar a ser um pouco mais cautelosos, sabe?
Então aí é onde existe a mudança de novo do inquilinato, da lei do inquilinato, para defender um pouco o inquilino, porque o inquilino ficou sem armas. E assim vai. Essa mudança, nesses 32 anos de profissão, eu já vi muita alteração em todas as leis. Mas o inquilinato é uma gangorra mesmo. Isso é o que se chama de jurisprudência? A jurisprudência é a forma como os tribunais costumam julgar cada causa. Cada um... Então, esse vai, vem. Esse vai. Então, cada época existe uma mentalidade que se interpreta, aquele artigo de lei talvez interpretado. O momento que o país está vivendo, como a sociedade está se comportando. É muito complexo. O direito é uma matéria deliciosa, eu gosto muito. Não é muito bem remunerado, mas a gente, graças a Deus... Eu vou lhe confessar que eu fiz direito. Fiz 2 anos de faculdade de direito, mas o meu diplominha veio antes. Não foi chama direito. Igor, meu diploma. Ele veio um pouquinho antes do final da faculdade. Graças a Deus, faz 18 anos. Glória a Deus. Eu não entendo muito, mas assim, o proprietário ele pode subir o aluguel a hora que ele quiser. Parece que tem um aumento anual, né? GPM? Eu não sei como é que funciona. GPM. Conta pra gente. Toda locação, ela subentende que existe um contrato. Esse contrato pode ser escrito, que é um papel onde estão todas as cláusulas, o que as partes chegaram, o acordo que chegaram, está lá as cláusulas contratuais, inclusive o reajuste contratual que normalmente é feito anualmente, seguindo o índice oficial, que é o IGPM. O IGPM é formado por é um cálculo de 3 fatores, 3 índices de correção, é uma coisa complicada. E de vez em quando muda o índice também. Então, atualmente o IGPM está em torno de 7%, 8% no mês. Esse mês de março, provavelmente, em torno de 8%. Sempre em março? Não. Aí depende do mês que a pessoa alugou a casa. Então todo ano ele todo ano, naquele mês, completou um ano da locação. Então, a pessoa cumpre a lei, faz um contrato de locação residencial por 30 meses. São 2 anos e meio. No primeiro mês, passou o primeiro mês, o proprietário pede o reajuste, porque já deve estar calculado, já deve estar programado que dentro de 1 ano, 12 meses, é feito o reajuste para reajustar o valor do aluguel diante da inflação, diante da defasagem que esse valor sofreu durante 1 ano. Então, é anualmente. Nada impede que existam contratos comerciais e de prestação de serviço que se preveja, se faça um acordo de reajuste semestral, trimestral, bianual, né? Não é uma coisa fixa, vai depender das partes.